Transforme a sua vida em um ano como? Lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você hoje a acompanhar a leitura das Escrituras Sagradas no livro de Juízes. Juízes é o 7º livro, iniciando, de Gênesis. E você contando vai dar o 7º livro, Juízes, da primeira aliança. Nós vamos ler o capítulo 8 hoje. Hoje é a leitura do dia 118. Nós vamos ler o capítulo 8, o capítulo 9 do livro de Juízes. E caminhando aí já para a metade do livro. Então, abra suas escrituras e acompanha comigo a leitura. A gente vai ver Gideão. A leitura do dia anterior a gente viu, que Deus levantou, Gideão como um juiz para Israel. Então convido você a ver que Gideão vai matar Zeba e Zalmuna. Versículo 1 diz assim de capítulo 8: Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: O que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer. Deus entregou em suas mãos Oreb e Zebe, os comandantes do exército midianita? O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: Por favor, dê um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zelmura, rei de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: Primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Bom dia, Reni Melos. Seja bem-vinda. Paz de Deus, paz de Cristo. E aí, muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali Gideão subiu a Peniel, aonde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: Quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estava em Carcor com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava do exército aliado do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, 2 reis midianitas, fugiram, mas Gideão perseguiu e os capturou, derrotando o seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelos desfiladeiros de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais de autoridade da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: Aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui, antes de vocês zombarem de mim e disseram:
Primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiro do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como vocês responderam eles? Todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivesse poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: Mate-os. Mas Jéter não tirou a sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: Seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Versículo 22 de capítulo 8, o colete sacerdotal de Gideão. Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governante. Você e seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedaço a fazer. Tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa, a cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou um pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites dos pendentes das roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina de Siquém, que deu à luz ao seu filho, a quem chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal, fazendo de Baal Berite de Deus, seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os haviam livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Então a gente está vendo aqui o capítulo 8, né? Até o fim da vida, né, de Gideão. Capítulo 9, último capítulo da leitura do dia de hoje. Abimeleque vai governar então para Siquém, sobre Siquém. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros de seu clã materno: Pergunte aos líderes de Siquém se preferem ser governado por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram a sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que, depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata no templo de Baal, Berite.
e ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70. Uau! Matou todos os seus 70 meio-irmãos, filhos de Gideão, exceto Jotão, filho mais novo, e fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém, de Bet-Milo, convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna de Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. A parábola de Jotão. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte de Gerezim e gritou: Ouça-me, cidadãos de Siquém. Ouça-me, se querem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira, seja o nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse, devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus às pessoas só para ser mais uma alta árvore que o vento agita? Então disseram à figueira, seja o nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse, devo deixar produzir frutos doces e deliciosos só para ser mais uma das altas árvores que o vento agita? Então disseram à videira, deixa ser o nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse, devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus as pessoas só para ser a mais alta árvore que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram, seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores, se querem mesmo ungir-me, os reis, venham, abriga-se à minha sombra, e não que saia fogo de mim e queime os cedros dos Líbanos. Jotão prosseguiu, será que vocês de fato agitaram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas, mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram os seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, que ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queima Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Capítulo 9, versículo 22, Siquém se rebela contra Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque, por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão, e para os líderes de Siquém, por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com os seus irmãos e ganhou confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo dos deuses local. Foi servindo vinho à vontade, e todos comeram e amaldiçoaram Abimeleque.
Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão. Esse Zebu é apenas seu ajudante. Sirva os verdadeiros filhos de Amor. O fundador de Siquém, por que devemos servir Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque e diria a ele: convoque seus soldados e venha lutar. Mas quando Zebu, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão investigando a cidade a se rebelar contra você. Venham de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanharam saírem para lutar contra vocês, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse Zebu: olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebu respondeu: são apenas a sombra dos montes que se aparecem com homens. Mas Gaal insistiu: não, são pessoas descendo das colinas e outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebu se voltou para ele e perguntou: aonde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse: quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, do lado de fora da cidade. Saia e lute com eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para batalhar contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho quando recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou de Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos, armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram Abimeleque. E seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois destruiu as cidades e espalhou sal em todo o solo. Tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza no templo de Baal-Berite. Quando alguém informou a Abimeleque que esses homens habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte de Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de árvore e pôs sobre os ombros. Rápido, faça como eu, disse os seus homens. Assim cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram os galhos juntos às paredes no templo e puseram fogo. Todos os que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte, e toda a população, homens e mulheres, fugiram para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e atacou. Mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho, que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro: tirem a espada e mate-me. Assim, ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. E o jovem atravessou com a sua espada e ele morreu.
Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. E assim acaba o capítulo 17. Quanta matança, né? Quantas coisas ruins, né? As pessoas têm no coração, ganância, poder. E a gente então vê aí a triste fim da história de Gideão, um homem que se dedicou à vida. Obteve 70 filhos, mas aí Abimeleque convence o povo, se torna um homem cruel, né? Cruelíssimo assim, e acaba matando 70 irmãos. Mas ele então quem vai se rebelar contra Abimeleque, Abimeleque então vai morrer, né? No capítulo 9. Bom, assim encerra então a leitura do dia de hoje, 118. Oi, Bel. Bom dia, bom dia. Deus, bom dia, graças a Deus. Uma abençoada semana também para você, tá bom? Deus te abençoe. Bom, então a gente encerra aqui a leitura do dia 118 e eu quero convidar então você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma breve oração e a gente dá então finalizar esse dia de leitura. Espero que, se Deus permitir, continuaremos o livro de Juízes, né? Juízes vai ter aqui, amanhã a gente vai ler o capítulo 10, né? Se Deus assim permitir. E são 20 capítulos. Juízes, a gente então vai passar aí da metade. Na verdade são 21 capítulos Juízes. A gente vai passar da metade do livro, né? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, te agradeço por esse dia, por esse momento de poder estar aqui fazendo a leitura diária do dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui, Pai. E então peço para que o Senhor nos abençoe, continue nos fortalecendo, nos dando ânimo e força para continuarmos em seus caminhos, Pai. Caminhos esses que muitas vezes nos sentimos aflitos, mas o Senhor disse que estaria conosco até o fim dos séculos. Ajude a mantermos fiéis ao Senhor, a Tua palavra, que ela possa estar viva em nossos corações e mentes, para que nós possamos realmente ser praticantes delas, Pai. Ajude a ter um amor incondicional como Jesus Cristo às outras pessoas, Pai, que estão ao nosso redor, próximos da gente, para que o mundo possa ver a luz de Cristo brilhando, Pai, através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que aqui passam e também acompanham essa leitura diária, supre a necessidade de cada um, Pai. E que o Senhor nos livre de todo mal, nos proteja no dia de hoje. E te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, espero que essas leituras tenham abençoado você e quero te convidar então a você continuar conosco, né, nessas leituras diárias. E se você perdeu algum dia de leitura, você então pode acessar aqui em cima, vai aparecer um card, você pode acessar o dia da leitura anterior. Também existe aqui a playlist, né, que é a leitura desses 118 dias, caso você perdeu. Convido você, se você ainda não segue o canal, então se inscreva no canal. Vai aparecer uma imagem minha num redondo aqui no meio do fim do vídeo. Você clica, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda vez que eu subir um novo vídeo você é notificado ou notificada. Aqui na descrição desse vídeo você vai ver também uma área, eu criei uma área de membro. Se você quer se tornar um membro, um assinante da leitura diária, com aulas bônus lá, com panorama bíblico, você pode também acessar aqui clicando e assinando ali essa área.
E se você completar mais de 80% da leitura, você vai receber um presente em sua casa. Eu vou mandar alguns livros para você crescer mais ainda, se desenvolver mais, né, nos caminhos do Senhor. Bom, que Deus te abençoe e, se Deus assim permitir, estaremos amanhã aqui dando continuidade no livro de Juízes. Nos vemos amanhã. Oi, Cida Gomes, bom dia. Paz de Cristo, Cida, Bel, passaram por aqui, a Reni também, Melos. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Então, clica aqui, pode voltar se você quiser e assistir, né, acompanhar a leitura se você não acompanhou desde o início. Então, eu estou encerrando aqui mais esse dia e que Deus abençoe todos nós, a vocês também que aqui compareceram ao vivo e vocês que ainda, né, estão acessando agora depois, né, que esse vídeo subiu ao ar, tá bom? Então, Deus te abençoe. Nos vemos amanhã.